pessoas no território nacional brasileiro, que garante categoricamente que nada tem a ver quando o Donald Trump assumir a presidência dos Estados Unidos, que ele não vai poder fazer nada em território nacional brasileiro. Se engana quem pensa. Eu já vi jornalista renomadíssimo e já vi cientista político renomadíssimo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Supremo Adorador Oficial, trazendo mais uma forte revelação com o apóstolo missionário Reginaldo Rolim. Peço a você que deixe seu like, seu comentário e se inscreva no canal. Peço a você que compartilhe este vídeo para que alcance mais alma, para nós ficar sempre ligado no que está acontecendo no mundo a qual nós estamos vivendo. Vamos para o vídeo com o missionário Reginaldo Rolim. No território nacional brasileiro, que garante categoricamente que nada tem a ver quando o Donald Trump assumir a presidência dos Estados Unidos, que ele não vai poder fazer nada em território nacional brasileiro. Se engana quem pensa. Eu já vi jornalista renomadíssimo e já vi cientista político renomadíssimo dizendo que não vai ter. Se engana quem está pensando assim. Eu vi documentos, eu vi papéis, eu vi provas. Eu vi o nome FBI, O FBI vai ser analisado, fiscalizado pelo governo de Donald Trump, juntamente com Elon Musk. Existe um espírito que Deus colocou de ousadia nesse tal de Elon Musk e uma determinação que paira sobre ele. E tudo que este cara vai fazer nos 2 primeiros meses é determinado por Deus e não vai ter volta. Existem coisas que não pode acontecer. O que não pode acontecer em território nacional brasileiro, se vocês não percebem, já está acontecendo e ninguém pode impedir. Então, ninguém nunca diga, não pode acontecer isso, porque vai acontecer. Gente, eu me lembro, eu não sei se eu estou aqui para falar, Jesus, se eu falo do que passou, ou se eu continuo. Porque eu me peguei hoje, e me peguei pensando que eu vinha falando de alguns generais passados, e falava sobre algum crime de guerra, né? Eu vi o nome crime de guerra categoricamente, vocês também sabem, porque vocês me assistem. E aí, Netanyahu, lá no Israel, né, foi colocado como crime de guerra. Mas aqui no território nacional brasileiro, eu vi alguns generais. E hoje eu estou vendo generais aí. Eu estou vendo toda a profecia, toda a visão que Deus me deu há 7 meses acontecer hoje. E parece que até estão querendo tirar o salário desses homens. E eu também falava isso há 7 meses. Hoje o Espírito de Deus me chamou para conversar e disse, lembra que eu mostrei tudo isso aqui que está acontecendo? Aí eu digo, lembro. Aí o Senhor me disse algo. Aí eu guardei para mim. Eu fiquei, nossa, e fiquei perplexo ao ver que há 7 meses atrás Deus me mostrou várias vezes, e eu disse nas lives várias vezes, porque é um documento a live, e fiquei perplexo em ver os acontecimentos hoje. E eu quero garantir uma coisa a vocês. Se vocês ouvirem por parte da mídia, de quem que seja, que a assumir Donald Trump nos Estados Unidos não vai ter poder de nada em território nacional brasileiro, se engana quem pensou. Eu garanto a você e não estou supondo. Eu estou garantindo e não estou supondo. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu não sou homem de suposições, eu estou garantindo. O reino espiritual eu conheço muito bem. Sou muito mais rodado. 7 vezes mais no reino espiritual do que no reino físico. 7 vezes mais eu sou rodado no reino espiritual do que no físico. Sou mais velho no reino espiritual do que no físico. E eu estou garantindo, não estou supondo. A Rússia, ela vai ceder mais rápido. A China vai dar um pouquinho de trabalho, mas também vai ceder. Vai haver algo de um acordo, não sei, mas vai ceder. O território nacional brasileiro
simplesmente ficará à mercê de palavras não cumpridas. Eu estou garantindo que Deus me garante, para garantir a vocês, que os 3 primeiros meses, até o dia 20 de março de 2025, será o prazo para a quebra de alianças. Até o dia 20 de março de 2025, será o prazo total e máximo para todas as quebras de aliança. Aqueles que fizeram uma aliança vão romper as alianças. Eu vi Rússia rompendo com mais facilidade, depois China dando um pouquinho de dificuldade, mas vai romper. Isso eu estou falando pelo Espírito Santo através de sonhos, muitos sonhos que eu tive. E eu não estou supondo, eu estou garantindo. Então, nada do que está acontecendo em território nacional brasileiro, não tem o que se preocupar, Deus está no comando. Nada que está acontecendo, Deus está no comando. Mas Deus determina a nação brasileira, determina que não dá mais para voltar e nem retroceder. Quanto mais dias passarem, pior vai ficar. Quanto mais dias passarem, piores vão ficar. São até o dia 20 de março de 2025. São decisivos, completamente, e não há possibilidade. Não há possibilidade do Brasil estar dando 1.500 glórias até aí. Ah, isso é conspiração, isso é ilusão, isso é fanatismo. Tá bom. Se é fanatismo, não vai acontecer nada, é só fanatismo. De um homem que tem sonhos e sonhos que não acontecem. Mas, se é de um homem que tem sonhos e que acontecem, a data dia 12 de janeiro de 2025, dia 22 de janeiro de 2025 e no dia 20 de março de 2025, até os períodos dessa data, serão lembrados para a eternidade. Serão lembrados para a eternidade. Lembre-se que 7 meses eu vim batendo na mesma tecla sobre Romanos 8, 28. Sobre Romanos 8, 28. Todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Bomba, ex-assessor do presidente Donald Trump, acusa os Estados Unidos e o STF contra o presidente Bolsonaro. O cara jogou no ventilador, o cara mostrou para todo mundo o que realmente aconteceu. E ele era alguém que estava dentro do governo do presidente Donald Trump. Então ele viu muita coisa acontecendo. Ah, Fábio, eu assisti esse vídeo, só que aqui eu fiz a tradução em português com a inteligência artificial, botei o cara falando em português. Então, com exclusividade agora, você vai assistir pela primeira vez ele falando em português tudo o que aconteceu. Ele deu essa entrevista no podcast de Joe Rogan. Joe Rogan é um dos maiores podcasts do mundo. E ali bateu esse papo, falou bastante do Brasil, falou da censura, falou do golpe, falou de tudo o que aconteceu. Claro que muitas coisas que ele falou, nós já sabíamos. Mas aqui, ele está levando para o mundo todo o que realmente aconteceu. E lembrando, claro que o Elon Musk está assistindo, claro que o Elon Musk está vendo isso. Então, isso ajuda mais ainda o nosso caso. O lado do DNC da economia até a Ucrânia em 2014 foi quando surgiu um consenso bipartidário sobre a necessidade de ir efetivamente à guerra e lançar essa grande operação de sanções energéticas contra a Rússia. É a pessoa que está gerenciando o programa CEPS. Ambos os lados do espectro político têm suas diferenças, mas os dois realmente odeiam Trump. Ambos odeiam populistas, seja no Ziguinchor com Trump, Bolsonaro no Brasil, e, novamente, todo o conjunto de países da UE que acabamos de mencionar, e eles desceram sobre o Brasil apenas 2 semanas após a eleição de Bolsonaro, em 2018. O Atlantic Council e a NED realizaram todas essas reuniões sobre como Bolsonaro só venceu por causa basicamente das redes sociais e chats criptografados de ponta a ponta como WhatsApp e Telegram, e que precisamos basicamente parar a presidência de Bolsonaro em seu caminho e impedi-lo de ser reeleito, criando uma infraestrutura de censura no Brasil que seja poderosa e institucionalmente tão ampla e profunda quanto nosso outro trabalho diplomático. Então a NDI, que eu devo notar, Hunter Biden estava no conselho consultivo do presidente da NDI, o braço do DNC da CIA. Então se alguém está um pouco curioso sobre por que a CIA interveio na investigação do Departamento de Justiça, lembrem-se de que o IRS queria questionar Kevin Morris, o advogado de Hunter Biden, que pagou seus impostos por 5 anos. E então a CIA interveio e disse a eles que não, vocês sabem, não investiguem quem está realmente financiando Hunter Biden, por favor. Acho curioso que o ramo da CIA, vinculado ao DNC, tenha Hunter Biden no conselho consultivo do presidente do ZEUA. Mas a NDI estabelece essa ampla rede de coalizões chamada D4D, que significa Design for Democracy.
E o Design for Democracy, em estreita colaboração com esse programa CEPS, atua na luta contra a censura, enfrentando Demetrius, que é considerado o Voldemort da censura em sua temida corte TSC, sempre tentando silenciar vozes e ideias. Basicamente... Aqui ele fala do Voldemort, foi o apelido que o Elon Musk deu para o Alexandre. Ele fala o TSE. Ele está falando aqui do Alexandre, da corte brasileira, que ela está censurando, tá? Então só parei por causa de... Vou deixar o vídeo todo em português, depois vou fazer uma análise explicando para você, tá? Vamos lá. É o corpo responsável pela gestão de eleições e pela censura de sua Corte Suprema. Este é o cara que ousou declarar guerra a Elon Musk, o bilionário. Eles ajudam essa corte de censura a montar uma força-tarefa dedicada de desinformação e seus próprios ativos institucionais são cuidadosamente colocados no Comitê Consultivo da Corte de Censura Brasileira, com o objetivo de direcionar as políticas de censura da mesma instituição que baniu a obra X do Brasil e confiscou os valiosos ativos da Starlink, demonstrando uma clara intenção de controlar a disseminação de informações e restringir a liberdade de expressão. Eles trabalharam com as universidades, a FGV, DAP e outras universidades brasileiras muito significativas. Eles montaram centros de desinformação e publicaram lideranças de pensamento acadêmico no Brasil sobre a necessidade de aprovar leis anti-desinformação. Seus próprios fellows e operativos do NDI estavam testemunhando publicamente no parlamento brasileiro sobre a necessidade de aprovar essas leis. Eles estavam falando publicamente com os procuradores, grupos de associações no Brasil, dizendo que precisavam processar a desinformação. Eles estavam financiando mil de dólares para instituições de mídia brasileiras. Mil de dólares, $1 bilhão, né? Para promover a censura na internet e efetivamente banir qualquer conteúdo pró-Bolsonaro nas redes sociais ou em chats criptografados de ponta a ponta. A USAID destinou mil de dólares à Internews, uma iniciativa de mídia apoiada pelo governo do Zewa, com o objetivo de implementar programas de alfabetização midiática, promover a integridade da informação e combater a desinformação no Brasil. Então, em todos os níveis, as empresas de mídia brasileiras, elas se associam à Globo, por exemplo, a maior emissora do Brasil. As instituições de mídia, as universidades e líderes de pensamento, os políticos, os juízes, era um espectro completo. Era a mesma coisa que fazemos quando tentamos mudar o regime de um país. A propósito, isso está no Estatuto da USAID. Uma razão para eles conseguirem isso. No Estatuto da USAID, é permitido que a USAID capacite ativos locais para realizar a tão necessária reforma judicial, que implica em influenciar as leis e a estrutura dos juízes, com o objetivo de garantir que possamos receber nosso dinheiro de ajuda externa, além de aprovar leis ou implementar mudanças significativas no sistema judiciário existente. E isso é o que a CEPS fez. Essa organização de censura da CIA do Departamento de Estado desenvolveu uma estratégia que chamaram de EMBs, Corpos de Gestão Eleitoral, que basicamente se concentram no sistema judiciário de diferentes países encarregados de adjudicar eleições para que eles possam desenvolver uma capacidade de censura para impedir que as pessoas questionem suas eleições. Tiveram reuniões com as partes interessadas, alguns são muito engraçados. Alguns deles comentaram que, na verdade, certos parceiros de nossa equipe EMB não acreditavam que poderiam realizar essa tarefa específica. Eles não conseguiram convencer os outros stakeholders políticos em seus países a aumentar a capacidade de censura e os aconselharam sobre como usar retórica para disfarçar os programas. Não chame isso de programa de contra-desinformação se achar que isso vai causar muitos problemas. Em vez disso, chame simplesmente de comunicações estratégicas. E porque, veja bem, cada agência governamental possui algum tipo de setor dedicado a assuntos públicos com alguma capacidade específica de comunicação. É uma estratégia para monitorar e engajar em comunicações, permitindo sinalizar em massa contas de oponentes políticos do Departamento de Estado do Zemuan. Querem barrar a vitória na eleição. Jesus. Isso é uma bomba. O presidente Donald Trump usou, citou Brasil, Alexandre de Moraes, a Suprema Corte Brasileira, como um mau exemplo à Suprema Corte dos Estados Unidos para que eles possam não banir o TikTok. Isso, cara, e muitas pessoas não estão falando sobre esse ponto. O ponto é que o presidente Donald Trump, ele usou esse exemplo ruim. Ele falou, olha, nós não podemos banir o TikTok, porque lá no Brasil, em outras palavras, temos um ditador que baniu o X. Pessoal, o presidente Donald Trump, ele mostrou para todo mundo que ele está sabendo de tudo que aconteceu no Brasil. Ele sabe o que aconteceu com o Bolsonaro. Ele sabe o que aconteceu com o Elon Musk. Ele está vendo, ele está observando o Brasil. Então muitas pessoas perguntam, Fábio, agora no dia 20, tá faltando 20 dias para o presidente Donald Trump assumir. No dia 20, o que ele irá fazer? Meu amigo, o que ele irá fazer, eu não sei. Mas que ele está prestando atenção no Brasil, isso eu não tenho dúvida. O motivo pelo qual ele escolheu o Marco Rubio certamente foi por causa do Brasil e da Venezuela. Então vamos falar sobre isso, galera. Eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, compartilhe com seus amigos e vamos bater um papo sobre isso, né? Como é que é? O presidente Donald Trump tá sabendo de tudo que acontece no Brasil? Exatamente. A gente tinha uma ideia, né? Claro que será que o Trump tá sabendo mesmo? Tá. Não somente sabendo, como ele usou o Brasil, Alexandre de Moraes, como mau exemplo, como que
ruim pode acontecer se nós fizermos a mesma coisa que o Brasil está fazendo. Então, o que aconteceu? O presidente Donald Trump, eu venho explicando para as pessoas no meu canal, que assistem às 15 horas no Fábio Tom, eu tenho mostrado a eles como que o presidente Donald Trump funciona. Ele sempre chega com o poder. Quando ele vai para uma mesa de negociação, ele vai pelo lado da força. Ou seja, ele sempre joga a carta mais forte, ele sempre joga o maior trunfo, né? Tipo, por exemplo,